E aí, pecuária? Bom, estamos começando mais um podcast Negócio Animal. Meu nome é Gustavo Pereira e eu sou o hosting aqui do programa. Podcast Negócio Animal tem o intuito de levar a todos nós conhecimento, história, informações financeiras, de tecnologia do mundo da pecuária. E antes que eu apresente hoje o meu convidado, eu vou agradecer aos nossos parceiros. A M Ferramentas é um de nossos parceiros, eles são fabricantes de produtos especiais para você lidar no dia a dia com seus cavalos. A M Ferramentas, procure e saiba mais. E hoje eu tenho aqui um convidado especial, é uma pessoa que tem no seu sangue, na sua história, a lida com o cavalo. Meu convidado é Luiz Augusto dos Santos Magalhães, ele é proprietário do CT Luiz Augusto Magalhães, e nesse trabalho que ele executa sempre, ele imprime a sua história. Eu vou aqui antecipar um pouquinho, passar um pouquinho das informações do Luiz Augusto, que teve sempre a sua história, a sua criação ligado à criação de cavalos, com o pai dele, que já tinha um tratamento especial e um trabalho especial como ginete do freio de ouro. Transformou essa paixão em trajetória de alta performance, né, na raça crioula, como competidor profissional, ginete finalista do freio de ouro. Então ele chegou lá. Atua como treinador profissional de cavalos há mais de 10 anos, é referência na preparação dos animais para freio de ouro, também tendo alunos para freio de ouro proprietário e jovem, freio de ouro jovem. Une técnica, experiência e dedicação. E a gente vai saber um pouco como é que essa dedicação é altíssima, alto nível. À frente do CT Luiz Augusto Magalhães, em Jaraguá do Sul, além de treinar e competir, também se dedica aos estudos. Foi campeão de oratória e hoje realiza palestras e treinamentos de pessoas, formando não apenas praticantes do esporte, mas também pessoas capazes de superar desafios com disciplina, coragem e paixão aos cavalos. Luiz Augusto, muito obrigado por estar aqui com a gente, por poder participar com a gente um pouco da tua história e passar para a gente também um pouco do teu conhecimento. São mais de 10 anos aí já na frente, né, de treinamento de cavalos e pessoas para participar da prova Freio de Ouro, né? Sim. Então, muito obrigado pela tua presença, Luiz Augusto. Capaz, eu que agradeço, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Tenho certeza que é um podcast que veio realmente para ficar e com certeza com muito sucesso. Muito bem, muito obrigado pelo apoio, Luiz Augusto. O podcast Negócio Animal tem essa função de levar conhecimento e também divulgar a nossa marca. E a gente vai falar muito aqui sobre paixão, sobre o intuito, né? O que a gente está fazendo aqui. Sim. E o Negócio Animal tem muito disso, né? O que a gente está fazendo aqui é proporcionando um local adequado, com segurança, para os criadores e para os atletas, né, da raça do cavalo, de tanto quarto de milha, crioulo, manga larga, fazerem negócio com segurança. Aqui na plataforma não é um lugar só para expor os animais, mas para você vender com segurança, comprar com segurança, porque a gente gera contrato, faz análise de crédito e faz a gestão também de todos os pagamentos. Então, além de segurança, é tranquilidade. Então, esse é o nosso intuito aqui, como razão de viver aqui no Negócio Animal, Luiz Augusto. E me conta um pouquinho. Você estava me falando aqui nos bastidores que você nasceu no estado de São Paulo, é isso? Isso. Como é que foi essa aventura até chegar aqui em Jaraguá do Sul e estar focado nesse trabalho? Tá, então vamos lá. O que acontece? Eu já venho de família realmente do cavalo, tá? Minha família toda, principalmente da parte do meu pai, eles são natural de Bagé, lá do fundo do estado do Rio Grande do Sul. São domadores que trabalhavam em instâncias que eu digo assim, longe realmente da cidade, aonde eles iam para o campo, trabalhavam o mês todo e às vezes uma vez no mês na cidade é onde que morava, né, a esposa, o filho. Então foram domadores e trabalhadores de estância realmente de fundo, assim, de campo, né? Uhum. E aí meu pai começou a trabalhar junto, né, com os irmãos e coisa, e aí ele meio que voltou começou a se motivar para essa questão de prova. Ele teve a oportunidade, então, de trabalhar com o Wilson de Souza. Sabe? O Wilson de Souza é um cara que ele foi o primeiro ganhador do freio de ouro da história. Olha só. E hoje ele já é falecido, mas a história dele segue viva em todos nós, né? E o mundo do cavalo. Então, ele teve essa oportunidade e ele já, né, foi muito feliz, né? De começar já com uma pessoa de ampla experiência, com conhecimento e tendo uma visão muito longa da onde o que se tratava o freio de ouro, né? Então ele ganhou pela primeira vez esse título e o pai trabalhava com ele. E aí eu sempre digo, né, que tu andar com boas pessoas é isso que acaba nos atraindo energias boas e obviamente resultados. E aí o pai trabalhou por 2, 3 anos
E aí o pai teve uma oportunidade, uma proposta de trabalhar em São Paulo, um empresário muito forte na época, que comprou cavalos que foram campeão da Expo Inter e tal. E aí o pai então se muda, né, da cidade de Bagé, né, onde que já era casado, e inclusive eu já estava, né, aí nos projetos. Já estava vindo. E aí ele foi para São Paulo, e aí foi onde que eu nasci lá, né, nasci em São Paulo então. E ali seguiu. O pai sempre foi uma pessoa de trabalhar por anos, né? Sempre 6, 7, 8, 10 anos nos lugares, sabe? Ele sempre foi muito fiel às pessoas e isso é uma coisa que eu carreguei muito para mim, sabe? Então, de ter nascido em São Paulo foi mais por essa oportunidade de serviço através da profissão do pai, né? Que bacana. E como é que você veio aqui para Jaraguá? De São Paulo para cá veio direto ou você passou por alguns outros lugares? Então, e aí, nisso daí, o pai competia também pro Freio de Ouro. Inclusive, ele correu a final do Freio de Ouro no ano de 88. Olha só. E aí ele seguiu, tá? E aí eu fui criando idade e fui meio que seguindo a sombra dele, né? Onde ele ia, no galpão com a cavalhada, eu seguia. E aí esse empresário que ele foi trabalhar, ele decide então fechar a cabanha, né? E São Paulo, naquela época, era muito forte do cavalo crioulo, né? Tinha eventos, tinha classificatório, tinha credenciador, então o movimento do freio de ouro em São Paulo era muito forte e com isso tinha outros criadores. Então o pai começou a trabalhar num lugar ali onde o cara criava, né? Criava cavalos e lidava com a prova do freio de ouro. E um dia esse proprietário chegou e falou pro pai o seguinte, ó, eu vou dedicar minha filha a correr prova do freio jovem. E se teu filho quiser correr e participar, né, eu já levo a minha filha e levo ele junto. E aí, né, eu estava prestes realmente a encaminhar para uma coisa que eu segui a carreira que até hoje, né. Então segui competindo, isso eu estou falando em 2004, tá. A gente classificou os cavalos ali pro freio jovem, não fomos na final porque a gente entendeu que ainda não tinha bagagem para isso. A gente repete o ano, em 2005 a gente classifica de novo os cavalos no freio jovem, vamos a esteio, na final do freio, e eu fico em quarto lugar. Olha e eu só. falei, olha, acho que temos chance, vamos seguir se dedicando, né, em questão de tempo. Em 2006 a gente repete de novo, volta a esteio, e eu tive a honra e a felicidade de ganhar o freio de ouro na categoria juvenil em 2006, eu tinha 16 anos. Que bacana. E, né, hoje eu entendendo e trabalhando um pouco, né, que a gente vai chegar nesse assunto de mentoria, mas eu tinha o meu maior mentor, que era o meu pai. E hoje eu consigo identificar isso. Então, o que acontece? Eu ganhando esse freio de ouro em 2006, a gente retorna para São Paulo, a gente passa ali 2, 3 meses, um dia meu pai chega e me fala o seguinte, fala assim, olha Luiz, o que eu podia te ensinar, eu te ensinei. Então, se tu quer realmente avançar nessa profissão, nessa carreira, tu vai adiante. E eu entendi muito bem o recado. Agora é contigo. E peguei minhas coisas, fui trabalhar numa fazenda, numa cabanha lá no Rio de Janeiro, tá? E aí tu imagina, eu lembro tão bem dessa cena, eu na rodoviária pegando o ônibus, meu pai, né, tinha me incentivado e realmente ia ao mundo, ia buscar as informações para ser alguém, e minha mãe chorando. E ali eu comecei a entender que, por mais que eu carregasse um sonho, que não ia ser fácil, né? Enfim, fui para lá, para o Rio de Janeiro. Era uma fazenda onde tinha 3, 4 mil cabeças de boi, sabe? Era uma fazenda, a gente domava os animais para o serviço do campo. E ele trazia alguns animais para o laço no Rio Grande do Sul, que ele tinha também uma cabanha ali, ele comercializava aqueles animais. Eu fui para lá, então aí foi o primeiro momento assim que eu comecei realmente a caminhar com minhas próprias pernas, né? Até então, tudo que tinha acontecido, meu pai estava sempre me auxiliando, nas domas, no treinamento, nas provas. Chegamos no Rio de Janeiro, passa 4, 5, 6 meses, comecei a domar a cavalhada e nada funcionava, sabe? Só que eu sempre fui muito crítico comigo mesmo. Um dia eu cheguei e falei pro proprietário da fazenda, digo, olha, eu preciso fazer um curso, porque os cavalos que eu estou domando, eles estão se terminando, eles não estão sendo, essa doma não está sendo suficiente para a lida que precisa. Ele falou, não, então vamos atrás. E aí ele me proporcionou 6 meses numa cabanha lá no Rio Grande do Sul. Fiquei 6 meses domando lá, aprendendo realmente o que era a doma. E aí no final de 6 meses, eu lembro tão bem que aí o proprietário lá me convida para ficar trabalhando com ele. E eu aprendi com meu pai sempre dar valores às coisas, principalmente ser fiéis nas pessoas que acreditam em ti. Então eu falei, olha, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu não posso ficar porque eu estou sendo injusto com a pessoa que acreditou no meu potencial e me propôs esse conhecimento. Então voltei para o Rio de Janeiro, fico mais um ano por lá. E aí eu comecei, eu preciso voltar para a prova, porque lá era uma doma mais para o campo, trabalho, pro trabalho. Pro dia a dia.
E, tchê, eu sempre digo assim, ó, tudo que a gente realmente tem com clareza, onde quer chegar e acredita, as coisas acontecem. Um dia recebi uma proposta de uma cabanha do Rio Grande do Sul para trabalhar lá. E aí peguei um avião, fui lá, dei uma olhada, olhei a estrutura do cara e falei, tchê, me serve. Retorno para o Rio de Janeiro, faço a reunião com o proprietário e digo, olha, infelizmente eu queria agradecer toda essa ampla experiência que eu tive aqui, mas eu preciso seguir os meus passos, que quando eu saí de casa o objetivo era o freio de ouro. Né? E eu ia seguir até realmente conseguir. E aí ele falou, cara, aí ele, não faz isso comigo, questão é dinheiro. Eu falei, não é dinheiro, é propósito mesmo. Tá? E aí então vou pro Rio Grande do Sul e ali era a Cabanha Profecia o nome. E eles tinham uma égua já credenciada no centro de treinamento do Guto Freire. E eu chego lá e esse proprietário fala assim, cara, tu quer que eu traga essa égua para ti competir? Eu falei, não, eu quero que o senhor me leve para mim aprender com esse cara. Né? O Guto Freire hoje é ícone da raça, cara multicampeão do freio de ouro. Mas até no ano 2011 ele não tinha ganhado ainda. Então ele vem a ganhar o primeiro freio dele com a égua que era da nossa cabanha, RZ Reclusão da Carapuz. Ali começou toda essa história dele de campeão, né, de multicampeão do freio. Que era essa égua que você está falando, que o proprietário queria pegar para você treinar. Então eu sempre digo assim, né, dessa passagem do freio jovem para o profissional, eu entendia que era um passo muito importante, mas que eu tinha que estar preparado para o mercado. Né? Então eu sempre digo assim, eu tinha que estar realmente capacitado ao que eu estava abrindo no mercado, que era ser competidor do freio de ouro no profissional. Então eu me preocupei muito mais em me preparar do que já sair competindo para ver o que eu precisava melhorar no caminho. Então foram 2 anos ali em Parobé, na cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul, que era pertinho de Santo Antônio da Patrulha, onde que o Guto tem o centro de treinamento dele até hoje. Né? E foi o cara que realmente, assim, eu sou grato e tem muitos nomes, né, a agradecer, mas ali foi o início realmente de eu começar a entender o que era ganhar um freio, de eu estar nos bastidores da coisa. E aí, beleza. E a gente ganha o freio e esse proprietário volta de novo para São Paulo, que realmente o objetivo dele era ganhar o freio, ele conquistou aquilo que ele queria, ele volta e eu automaticamente volto com ele junto, né, isso em 2011. E aí fico ali por uns 4, 5 anos ali em São Paulo, domando, treinando, né? O pai tinha um centro de treinamento lá e tinha alguma coisa ardendo no coração de, preciso voltar, sabe? Estou muito distante. Isso no decorrer do tempo, o São Paulo começou a ficar já mais carente de competições, as mãos de obra foram diminuindo, os investidores também, então já não era mais um estado que fermentava tanto a raça como era no início. Eu digo, eu vou ficar muito parado aqui em São Paulo. E aí o que eu entendi? Que tu tem que estar sempre cercado de boas pessoas. Né? Eu sempre digo assim, que o nível dos teus adversários te eleva ou não de nível. Eu sempre entendi, os melhores estão, né, entre aspas, mais reunidos no Rio Grande do Sul. Então quanto mais próximo eu tiver, de início mais dificuldade, mas mais rápido também eu vou elevar esse nível. E aí tive uma proposta em 2018 para trabalhar em Joinville. Né? Aí venho para Joinville, né, ali... sou muito grato, porque ali eu tive a oportunidade de correr o meu primeiro final de freio de ouro. Eu chego em janeiro, e por isso que eu digo assim, o quanto é importante a preparação. Né? Porque eu sempre digo, a oportunidade ela não pode vir antes de tu estar preparado. Então tu se prepara, porque quando a oportunidade vir, tu é capaz de aproveitar ela. É isso que a gente costuma dizer que é sorte, né? Quando você está preparado e vem a oportunidade, é a sorte, né? Exatamente. Como dizia o Zico, né? Falou, nossa, você tem uma sorte de bater falta bem, né? Falaram para ele, ele falou, quanto mais eu treino, mais eu bato, mais eu tenho sorte. Exatamente. Treinar e se dedicar, né? Então eu venho em 2018, chego em janeiro, em Joinville, na fazenda Fabfer. A família Gomes é uma família que eu serei grato eternamente, porque eles me oportunizaram. Foi o primeiro lugar que eu tive estrutura para treinar, porque até então era tudo muito improvisado. Né? Eu venho de família muito, né, humilde e a gente realmente não tinha condição. Mas o conhecimento é uma coisa que eu precisava, porque não adiantava eu ter uma estrutura, ter um cenário muito bonito sem ter a sabedoria, que é a maior ferramenta de qualquer ser humano. Então, através dali, venho em janeiro, já com esse propósito também de trabalhar na cabanha e receber animais fora. E ali já criava o seu treinamento. Então, em abril, me liga um cliente do Rio de Janeiro. Eu tenho um cavalo para te correr, comprei, a gente está com dificuldade dele de credenciar. E eu olho no calendário e faltava a última credenciadora do ciclo. Olha, o senhor quer mandar, beleza, só que só falta uma credenciadora. Eu falei, não tem problema.
Ele me manda esse cavalo em abril, em maio a gente credencia ele. A gente deixa o Pita percorrer a última classificatória. E aí deu muito legal, porque foi em Sapucaí, no Rio de Janeiro, no estado dele. Então tava ele, tava toda a família dele. E a gente consegue classificar para a final do Freio de Ouro. Então tu vê que toda essa caminhada foi muito longa, mas foi tudo preparação para as coisas acontecerem na hora que tinha que ter sido acontecido, né? E aí a gente corre a nossa primeira final de freio, a gente fortalece então realmente essa questão do negócio do centro de treinamento. Isso já aqui em Jaraguá, no seu centro de treinamento? Em Joinville. Desculpa, em Joinville? Joinville. Tá. Eu venho de São Paulo, vou para Joinville. Fico por ali por 3 anos. E aí a gente falha 2019, 2020, a gente classifica o segundo calo para a final. Daí de um proprietário, de um cliente ali mesmo da cidade de Joinville. Então foi muito legal, porque a gente realmente representou a cidade onde que a gente morava. Né? A gente também corre a segunda final do freio, 2020, e aí no falho 21, no 22 eu venho, então eu tenho essa oportunidade de trabalhar em Jaraguá do Sul, que é hoje que a gente está instalado até hoje, né? São 3 anos, a gente vai para o 4º ano. Na cabanha hoje, a sede é a cabanha Vila Verde, onde eles também já conseguiram esse maior prêmio da raça crioula, que é o freio de ouro. A cabanha Vila Verde ganhou o freio de ouro com destaque da maior em 2014. Olha que bacana. E aí a estrutura ali muito legal. Bom, 2014 tem chão, né? Estamos fazendo aí, pelo menos desde que eles ganharam o prêmio até agora, né? Está fazendo aí 11 anos, né? Isso aí. Então uma estrutura que tem que duração. Permaneceu. E hoje, assim, como eu digo, sabe? A gente tem que dar muito valor, principalmente às pessoas. A gente não consegue nada e não vamos nunca nada sozinho. E como foi essa família, né? Tem várias outras pessoas, mas como foi essa família Gomes que me deu essa oportunidade, acreditou no meu trabalho, porque até então eu nunca tinha ganhado nada. Né? Eu só vinha com a vontade e a gana de chegar. Mas eu não tinha chegar no final do freio. Né? Depois que tu já chega, daqui a pouco fica mais fácil alguém te acreditar. Mas no início, né, tu acreditar numa pessoa que ainda não chegou é difícil. Então eu agradeço eles. E eu hoje, né, essa família Bogo, são praticamente a segunda família para mim, sabe? Hoje eu converso com ele, o proprietário, que é, né, o meu patrão, que hoje eu tô à frente da cabanha e tem meu centro de treinamento junto. A gente oportunizou as duas coisas, né? É um acordo muito bacana, né, Luiz Augusto? Porque ele tem o local, a propriedade, né? Isso. E tem os animais que você faz todo o treinamento, mas como você estava dizendo, né, sobra um pouco de tempo aí, você pode fazer o teu trabalho, montar o teu centro de treinamento para outros animais, né? Exatamente. É um acordo muito bacana, assim, Isso, negócio muito bom. E a gente coincidiu muito porque o que acontece? A gente tem que estar cercado de pessoas que também têm o mesmo propósito, né? Todos têm que ir para a mesma direção, porque aí isso facilita a caminhada, né? Então eu nunca me preocupei muito com quantidade, sim qualidade. Então hoje a gente tem 16 cocheiras, né? A gente trabalha em 3 pessoas exclusivamente para o cavalo. Fora o pessoal de manejo, jardinagem, isso e aquilo. Então realmente a gente consegue cumprir com aquele acordo que quando traz né, a gente faz com o cliente, o cara traz um cavalo, então a gente tem tempo e estrutura realmente para cumprir com o combinado. Então a gente não pensa em ter mais cocheiras. E realmente isso daí. Então o seu Décio, né, que é o titular da cabanha, ele dá total liberdade, principalmente ele é o maior incentivador. Apoiador, sabe? Né? Isso é muito importante. Todas as coisas assim, que eu digo, precisamos estudar, precisamos evoluir, precisamos isso, precisamos aquilo, ele está pronto, sabe? Então, assim, isso faz muita diferença, ter boas pessoas, principalmente, que têm a visão de te proporcionar conhecimento. Isso, para mim, assim, é algo muito valioso, sabe? É verdade. E essa questão que você falou da gratidão das pessoas que nos ajudam, né? Eu acho que só de acreditar já é um tipo muito forte de ajuda, né? Sim. Porque quando alguém acredita na gente, é um incentivo, né? É uma alavanca, é um trampolim. E a gente reconhecer isso é muito importante. Eu ouvi você reconhecer as várias pessoas aí que ao longo da tua jornada te proporcionaram isso, né? Essa ajuda, esse apoio, essa alavanca é muito legal. E nesse período, Luiz Augusto, qual foi o teu maior desafio, assim? Qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa etapa aí? O maior desafio é o seguinte, eu entendi, meu pai já deixou bem claro para mim quando ele falou, tu vai além, é o seguinte, eu nunca tive gente que me facilitasse o caminho, eu dependia que o esforço físico 100% de mim, né? Hoje, através de toda essa dificuldade que eu tive, né, hoje com essa questão de treinamento de pessoas, o que acontece? Eu consigo compartilhar realmente, porque eu passei por todo o processo, né?
De entender, eu não comecei montando o cavalo, eu comecei limpando cocheira, comecei tratando o cavalo. Então eu passei por todos os degraus. Todas as etapas, né, até chegar. Então o que acontece? Hoje eu treinando um cavalo, o que acontece? Qualquer resultado, ninguém ganha nada e ninguém faz nada sozinho. Só que isso aqui nós temos uma corrente. Se nós tiver algum elo que falhar e se romper, cai toda a corrente. Então o que acontece? Hoje eu consigo dar importância pro cara que trata meus animais, que limpa o bebedouro, que realmente limpa a cocheira, porque sem aquilo ali eu também não chego. Né? Então é todo mundo, eu carrego, né, realmente o resultado de todos eles. Então como, né, eu passei por todo esse processo, quando eu estou lá em cima montando a cavalo, se me falta alguma coisa eu consigo identificar onde é que está a falha. Porque quando tu só chega, né, na finaleira e não conhece muito o início, o meio... Não entende o que aconteceu, né? Às vezes tu não consegue, meu cavalo tá isso, tá aquilo, mas onde é que tá a falha? Até tu identificar, às vezes tu leva muito tempo. Então, por eu observar, né, que eu comecei de baixo, tratando o cavalo, limpando cocheira, cortando verde, fazendo capineira, isso é muito importante. Né? Tu tem que entender o que... Vamos falar de cavalo, vamos falar primeiro da natureza dele. O cavalo, o que é de natureza dele se alimentar? Né? O que é o volumoso que tenha realmente capacidade de alimentar esse cavalo? E tu entender, tu formar isso daí, formar uma pastagem boa, né? Ter uma alimentação adequada. Claro que isso, hoje a gente tem vários profissionais que nos ajudam, mas o mínimo básico a gente tem que saber. E se preocupar com isso, né? Você está falando da natureza do cavalo, né? Essa questão do animal pastar, ele é né, a história dele é de pastagem, né? Cabeça baixa pastando. Isso. E às vezes o pessoal acaba deixando ali na cocheira, sempre comendo no alto, já muda um pouco da fisiologia dele, né? Perfeito. Então se preocupar desde o início com toda a questão da fisiologia, da história e como é que o cavalo se comporta. Né? Exatamente. Então isso é muito importante, sabe? Eu acho que toda essa trilhagem, que foi todo esse tempo de preparação, realmente te capacita principalmente, né, para te estar à frente. Né? Porque o que acontece? Por exemplo, assim, para te entender, eu sempre tive muita facilidade em lidar com pessoas. Mas por quê? Porque para mim a coisa que mais me facilita, eu sempre digo assim, quando tu não está entendendo a reação da pessoa, se põe no lugar dela. Isso faz toda a diferença. Então hoje eu entendo a necessidade de um cabanheiro. Né? Muita gente reclama de mão de obra. Eu nunca tive isso. Mas o porquê que eu não tive? Porque eu entendi o seguinte, as pessoas que eu tenho aqui, para mim não tá reclamando delas, ou a gente tem que ter o mesmo propósito. Eles têm que entender qual que é a responsabilidade de cada um. E dar o devido valor. Né? Porque o que acontece? Todos nós trabalhamos por algum motivo e todos nós temos sonhos, né? Dentro da sua proporção. Né? Daqui a pouco um fazendeiro, todo ano ele troca a caminhonete dele. Tá, mas e o sonho do teu tratador qual que é? Daqui a pouco é ter uma geladeira, colocar uma TV nova no final do ano para a família dele. Isso a gente pode fazer, mas a gente se preocupa com quem trabalha conosco. Essa aí que tá a diferença. Então, quando tu tem alguém... Porque eu sempre digo, tu quer pessoas que te defendam, primeiro tu tem que defender elas. Né? Tem muita gente que só quer vir a nós, mas a gente está se doando, está se importando com aquela pessoa. Né? Então, por exemplo, esses dias mesmo, a gente começa muito cedo a nossa rotina. Né? A gente trata, por isso que eu digo, né? Hoje eu tenho a felicidade do meu pai trabalhar comigo. É mesmo? Que bacana. Hoje ele trabalha comigo. Então, assim, ele trouxe toda aquela experiência que ele tinha lá vendo o seu Wilson Souza ganhar freio. Hoje eu tenho esse benefício. Sabe, isso para mim é uma honra, é um prazer, que é o mínimo que eu posso fazer é realmente trabalhar todo dia com gana de defender quem trabalha e acredita no nosso trabalho. Os clientes, os proprietários, né, quem realmente coloca, o cara compra um sonho, compra um cavalo e compra um sonho junto e te entrega na tua mão. Então é muita responsabilidade. Sim. Sabe, não é apenas um negócio, uma mensalidade, é o sonho, sabe, de uma pessoa. Então isso eu levo muito em consideração. Então acontece, hoje a gente começa muito cedo, né, para te entender, a gente trata os cavalos às 4 da manhã. Muita gente acha, meu Deus, mas para que isso? Por quê? Porque depois que o cavalo come, ele tem que ter um descanso. Ele precisa de um tempo de intervalo. Né? O cavalo terminar de comer, bota os arreios e vai para a pista. Eu acho que isso são pequenos detalhes que lá na frente faz uma grande diferença. Então a gente começa muito cedo, né? A gente trata os animais, eles têm um período realmente de descansar, de relaxar, de deixar aquela alimentação baixar e depois a gente começa a montar eles. Né? E aí, esses dias eu trabalhando lá, rastelando a pista cedo, e eu já começo muito cedo, porque a gente faz muita coisa, atende muitas pessoas, então tu tem que dar tempo ao tempo, né? Tem que achar qualidade, né? Até por questão de estudo também. Não adianta atropelar, né? Exatamente. Tem que fazer o que a gente consegue. Isso aí. Bem feito. Bem feito, que é a diferença, né?
É isso aí. E aí, então, aí tá vindo aquele guri de bicicleta, vindo trabalhar comigo, eu olhei assim e falei, cara, o sonho desse guri, o futuro dele tá nas minhas mãos. Então, assim, ó, eu me preocupo muito com as pessoas que estão ao meu lado, sabe? Eu sou um cara muito fiel às pessoas, sabe? Assim, ó, nós, seres humanos, somos falhos. Só que, assim, a gente não pode tratar pessoas como um copo descartável. Tem muita gente que te serve a vida inteira. Quando ele dá uma falha, tu procura outro. Eu sempre digo assim, ó, cuida do que tu faz com as pessoas, porque tu corre um grande risco de elas começarem a fazer contigo. Então, se tu quer pessoas que confiem em ti, tu tem que confiar nas pessoas que tu lida. Então, por exemplo, hoje eu tenho, né, veterinário que me atende há 5, 6, 7 anos. Eu tenho uma equipe hoje de, não que não entre novos, mas que entre dentro do mesmo propósito de uma linha de raciocínio que já existe. Né, que é o comprometimento, que é a disciplina, principalmente o interior, ser gente. Né? E o teu foco é de competição, né, Luiz? Então, ali para estar com o cavalo ali contigo para treinar, o foco precisa ser o mesmo, né? Precisa ter dedicação no mesmo nível que você tem, porque você está afim de levar o pessoal para alto nível, né? Isso aí. Então, você acaba tendo que escolher quem está com os animais ali treinando contigo, né? Exatamente, essa é a grande diferença. Então, o que eu falo? Quando chega alguém lá e pergunta para o menino que trabalha comigo, que trabalha conosco, o que ele faz ali? Tá? Eu gostaria muito, e trabalho isso neles, que a resposta deles é o seguinte, nós levar a calo para a final do freio de ouro. Porque assim, então, se alguém chegar lá e falar, o que vocês fazem aqui? A gente leva cavalo para o final da freio de ouro. Essa é a nossa missão, nosso propósito maior, é isso aí. Então, quando tu tem uma equipe, que do jardineiro até o motorista que leva o caminhão, que leva o teu cavalo, tem esse mesmo pensamento, fortalece o time e a equipe. Tem que estar todo mundo pelo mesmo propósito. Né? Então, só que é o que eu digo, para as pessoas comprarem o teu sonho, tu tem que se importar com o sonho delas. Porque senão aí vira uma parceria que só vem a nós. Sim. Né? Então, assim, eu sempre tive muita facilidade, mas nessa questão assim, de me pôr no lugar deles. Né? Ele também trabalha para prosperar. Né? Eu gostaria muito que ele começasse com X e terminasse com 2, 3, 4X. Né? Por que não evoluir? Porque se a gente quer. E outra coisa, então quando eu digo assim, na parte do serviço a gente não faz nada sozinho, quando a gente ganha, todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Porque para mim assim, o ser humano, ele é muito campeão, além de dar desculpa e apontar o dedo, sempre achar um culpado. E eu sempre digo o seguinte, se a tua vida está dando certo ou errado, parabéns, o culpado é tu mesmo. Tá? Então, assim, se tu não tem pessoas que estão te defendendo, que estão contigo no dia a dia, alguma coisa não está em sintonia. Né? E as coisas vão acontecendo ao natural, principalmente. Né? Então, por exemplo, um dia eu precisava de uma ajuda ali de um cliente, ele me encurtou o caminho, foi lá, me fez uma baita mão, e eu no final do dia eu fui agradecer ele. Falei, cara, muito obrigado pela ajuda. E ele falou, cara, fica tranquilo, a gente só retribui o que a gente recebe. E aí isso começou a fazer sentido para mim, de cara, é isso. Então, né, tu tem que fazer até o ponto de pessoas também, né, retribuir. Para ser respeitado, tem que respeitar. E assim seguir, né? É verdade. Tem um ponto muito importante que a gente conversou também, Luiz. Você tem aquele fervo, aquela paixão de participar do freio de ouro? Sim. Você tem aquela... Sim. É o que mais arde no coração, né? Mas eu digo de você mesmo, tá lá participando, sim. Você também gosta disso. Não só de levar o pessoal até lá, mas de estar lá sim. Em cima. Você tem essa... Sim, com certeza, né? A gente trabalha, acorda e dorme todos os dias para isso. Né? Para chegar na final do freio de ouro. Como a gente chegou lá naquela categoria do infantil, do juvenil, a gente também almejar isso daí. Por que eu enfatizo principalmente o bem-estar das pessoas? Porque isso aí é um reflexo. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Né? Então, assim, quando eu tiver um time que realmente está pelo propósito, né, de eu estar aqui, estar tranquilo com meus animais em casa, estão seguros, estão bem cuidados, isso te facilita muito. Né? Por exemplo, para estudar, né, para mim estar aqui agora, eu preciso ter uma equipe que em casa está fazendo o que precisa ser feito. Senão os bichos ficam tudo... Né? Então é isso. Então tem muitas pessoas que se preocupam só com si, só que se tu não tiver uma equipe, um suporte, sozinho tu não vai chegar. Eu não posso correr o risco de um cliente estar me assistindo num podcast, ele lá agora na cocheira dele, o calo dele está mal cuidado. Por isso que eu primeiro enfatizo as pessoas. Né? E depois, claro, mas o nosso sonho principal realmente é chegar
no freio de ouro, a gente trabalha incansavelmente para isso, né? Para realmente chegar e através de nós, o nosso resultado é realmente compartilhar, né? Só que o que eu sempre digo é o seguinte, quando a gente começa realmente a subir de nível, o que eu digo assim, tu ter clareza onde tu quer chegar. Porque eu sempre digo, a gente tem um ponto de partida e é onde a gente quer chegar. Só que a gente tem um caminho a percorrer e tu tem que ter clareza no caminho. Porque muitas das vezes as pessoas, vou participar do freio de ouro, aí pega uma foto de um cara que ganhou o freio. Só que a foto daquele cara que ganhou o freio não é aquilo ali que vai fazer tu chegar. Cara, como é que o cara chegou naquilo ali? O caminho é muito importante. Então, o que eu sempre digo assim, eu cuido muito disso daí, é isso que eu valorizo, sabe? O dia após dia, sabe? Até chegar realmente, né? E eu sempre digo, pra mim não é o ganhar, é como ganho. Porque se eu ganhar um título e não poder contar como é que eu ganhei, pra mim não faz sentido. Errada, né? Pra mim não faz sentido, né? Então, por exemplo, tu ganhar um campeonato, tu sair da pista e não ter com quem comemorar, será que vale a pena a gente estar ganhando aquilo ali? E dedicação é renúncia, né, Augusto? Porque assim, não tem como você chegar em alto nível se você não renunciar a algumas coisas, não deixar de fazer algumas coisas, são escolhas, né? Total. Então, se eu quero, vamos supor que eu tenho um cavalo, estou lá treinando contigo e eu quero ser o ginete que está em cima do cavalo, eu sei que eu vou ter que abrir mão de muita coisa, porque provavelmente o horário de treinamento é de manhã ali cedo, vai ter que ser antes do trabalho, então no dia anterior eu vou ter que dormir bem, para acordar bem, então não vai ter jeito de ser de outra maneira, sem eu estar descansado, porque atleta de alto nível não é só o cavalo, o ginete também precisa estar em alto nível, né? Perfeito. Então, se eu quero realmente estar em cima de um cavalo meu, participando de uma final de freio de ouro, eu já tenho que saber as coisas que eu vou ter que me dedicar e as coisas que eu vou ter que renunciar, né? O que eu vou deixar para trás para poder estar ali naquele momento de glória, né? Momento de êxtase ali, né? Sim, não, com certeza. Então, por exemplo, assim, até esses dias me pergunto muito, né? Qual que é a maior dificuldade da nossa profissão? É a dedicação. É sábado, domingo, é feriado, é Natal, é virada de ano. Né? Não tem Réveillon, o cavalo tá ali. A responsabilidade nossa é realmente trazer um conforto, um bem-estar para eles. Então é o que eu digo, a gente abre mão de festa, de família, de tudo isso daí. Realmente para se dedicar ao galpão, né? Porque é diário, a coisa tem que ser anoitecer e amanhecer, a gente está sempre ali, sabe? Então é que nem a gente falou, assim, essa questão de aula. O que acontece? Então, o nosso principal foco é o profissional do freio de ouro, é chegar na final. Né? Tenho vários clientes, vários animais, né, trabalhando em prol disso. Só que o que eu acho também, não, eu acho que um conhecimento, do que ele vale se não compartilhado? Isso eu cuido muito. Então, assim, quanto mais eu busco, eu também sinto a necessidade de servir. Sabe? Porque que eu acho as maiores dificuldades que eu tive no início é realmente, às vezes, eu estar dando com a cabeça na parede e faltar alguém que fala assim, cara, o caminho não é esse, assim, é aquele esse. ali. Então, hoje, o que eu não tive lá atrás, eu quero proporcionar para quem está começando. Então, hoje, essa questão do melhoramento, né, do desenvolvimento realmente pessoal, né, do humano, né, hoje a gente realiza, né, a gente vai entrar nessa sessão depois de mentoria, a gente compartilha com pessoas que estão começando, porque a gente já passou tudo isso daí. Né? Então, o que eu sempre digo assim, a gente tem um ponto de partida e a gente tem a chegada, a gente tem que valorizar muito esse caminho. E você já deu bastante cabeçada, né? Já passou por bastante perrengue, né? E às vezes é isso, né? Não ter, em outros tempos, né? Não ter como você não teve, você teve apoio de famílias, de proprietários, mas de repente aquele facilitador do teu lado de falar, olha, quando acontecer isso é por aqui, não é? Já pensou em fazer de outro jeito? E se fosse assim, né? Aquela pessoa que te traz o benefício da dúvida de você pensar que tem outros caminhos, né? Exatamente. Isso é muito importante. E aí hoje você também atua, né? Aproveitando do teu conhecimento todo, também atua nessa área, né? De poder passar esse conhecimento, né? Sim. Antes de entrar nessa etapa do trabalho, vamos dizer, de coaching, de passar esse conhecimento, me tira uma dúvida, existem os proprietários que querem que o cavalo vá para a final e tem proprietários que treinam para ele ir no cavalo na final, é isso? Sim, isso. Tem o cara que quer ele estar no cavalo dele lá na final. Exatamente. E você faz esse trabalho também. Isso é um mercado que está crescendo muito, que é a categoria do proprietário, no freio do proprietário.
Porque o que acontece, muitas das vezes, né, o proprietário ele só paga, né, ele paga, investe para a gente competir, mas tem muito deles que é usuário, que monta cavalo. Né, e só que por outro lado era difícil eles competir porque não tinha uma categoria para eles. Porque o profissional é aquele cara que se dedica. O nome diz, é profissional naquilo, dia, né? noite, 30 dias no mês. Exatamente. Então é o cara que tem o refinamento no esporte, que é, né, aquele pelo de crina ali, naquela crina que é a diferença, né? Já o proprietário, às vezes, ele não trabalha o dia inteiro, mas ele quer se dedicar àquilo. Então ele faz um treinamento especial em horas que não do horário normal de trabalho dele, que ou ele é médico, né, ou ele é dono de empresa, ou faz alguma coisa. E você treina esse pessoal, então, nesses horários alternativos, para ele ir para o freio do proprietário, é isso? Perfeito. Então a BCC ela foi muito feliz, né, nessa questão de fazer essa categoria do freio do proprietário, e o freio jovem, mas principalmente proprietário. Então, exatamente, são usuários apaixonados pela prova, que são profissionais, são advogados, são médicos, que têm a carreira deles, mas que também queriam desfrutar um pouco mais daqueles animais que eles investem. Então hoje ele tem essa categoria deles, né, que é propício para isso, e aí eles levam para um centro de treinamento, porque o que acontece? Ele pode até montar a cada 15 dias no mês, só que aquele cavalo tem que ser trabalhado diariamente. Todo dia. Por questão de preparo físico, por saúde, até por evolução de treinamento. Então ele deixa esse cavalo, ele hospeda esse cavalo em casa, eu dou toda a manutenção, e aí no tempo vago ele vem. Ele vai treinando, e aí a gente tem um papel muito importante. Qual é o papel nosso, principalmente de instrutor? Tu achar o equilíbrio. Né? Porque eu sempre digo assim, cavalo e cavaleiro deveria ter muita sintonia. Né? Então tu pega, por exemplo, um cara que ele tem uma atitude, que ele é um pouco mais para frente, que ele tem uma atitude um pouco mais, então eu deixo aquele cara um pouco mais manso. E tu tem que ter a sensibilidade, sabe? Porque são duas cabeças, elas têm que pensar juntas. Né? Então tu pega daqui a pouco um cara que é mais tranquilo, é mais sereno nos comandos, aí tu deixa aquele cara um pouquinho mais para frente, para achar esse equilíbrio cavalo e cavaleiro, para os dois, um completar o outro, para entrar nessa sintonia, para então preparar isso para a prova. Eu acho magnífico, assim, eu acho excelente essa questão de conseguir deixar o cavalo no ponto para o perfil do ginete que está em cima. Eu acho isso fantástico. Assim. Tem muito da personalidade do animal, né? Sim. Mas você consegue trabalhar com isso também. Sim. Isso aí. Eu acho que esse realmente é o diferencial, sabe? De apenas fazer exercício por exercício. É tu realmente instruir de forma que eles realmente entrem em sintonia, sabe? Que um espere o outro, que um tem um comando do outro. Então isso daí realmente para mim é o diferencial, sabe? Porque o que acontece? Como eles não têm tempo diariamente, mas tu tá com o animal dele todo dia. Então onde é que tu tem que mexer mais? É no animal. Por isso que eu digo, então eu tento enquadrar o animal que sirva a capacidade, né, desse proprietário. Então, como eu falei, é um cara um pouco para trás, um pouco menos de atitude, eu deixo esse cara um pouco mais com gana para quê? Para achar esse equilíbrio dele. Porque como ele vem muito pouco, não é ele que vai se enquadrar o cavalo. Então, mas eu consigo diariamente moldar esse cavalo para o proprietário. Esse é o nosso maior desafio, mas para mim ali está a chave da coisa. E agora falando um pouquinho desse trabalho que você faz com as pessoas, né? Como é que funciona? Não é só para o proprietário ali que está com o cavalo contigo, você também faz isso para pessoas que não estão com o cavalo ali. Sim. Como é que funciona? Tá, então hoje realmente a gente, né, já realiza até treinamento em empresas, né, com os vendedores, com os colaboradores, né, porque o que eu acho assim que da onde é que surgiu isso daí, tá? Porque o que acontece? Tem muita gente que a gente treina, vai na competição, bate na trave. Treina, chega na competição, bate na trave. Mas muitas das vezes o que está faltando é isso aqui. Né? Tu controlar a tua emoção. Né? Tu realmente focar naquilo que realmente tem a necessidade da nossa atenção. Então o que acontece? E outro pilar muito importante é que eu lido muito com crianças. Tá? Então o que acontece? Vamos voltar lá. Eu tenho essa escolinha, essa equitação. Eu acho que tem muitos lugares que ofertam esse trabalho, né, de ensinar pessoas a andarem cavalo. Só que o meu propósito vai muito além da pessoa aprender a montar cavalo. Porque daqui a pouco ela fica lá 1, 2 anos, ela não chega a competir a final do freio. Só que ela vai embora e vai vazia. Não é esse o meu propósito. O meu propósito é o seguinte, além dela chegar à competição ou não, mas que ela saia com maior desenvolvimento, principalmente de ser gente, sabe, de pessoa. Eu trato diretamente com crianças. Então, o que eu sempre vejo? Tem um empresário, tá, que ele paga uma escola particular para o filho dele, né,
paga um inglês pro filho dele, paga daqui a pouco um psicólogo. Eu sou esse cara que eu gostaria do meu ambiente ser igual a esse nível de ensinamento que ele procura pro filho dele. Então, através da equitação, eu acho muito rica essa ferramenta. Através da equitação, tu trabalhar o desenvolvimento pessoal. Porque eu sempre digo assim, ó, o ser campeão é de dentro para fora. Primeiro tu tem que ser dentro, tu tem que ter valores, sabe? Porque aí volta naquilo que eu falei. Tu ganhar um título, mas não é apenas ganhar, é como ganha. Né? Então, e aí a minha ideia é que é realmente trabalhando isso, né? Teve vários relatos de crianças, de mães que falam, cara, ele melhorou na escola, né? Quanto de valor que tem para um pai, para uma mãe, ouvir um filho de 6 anos falando de Deus dentro de casa. Então, esse é o meu propósito, sabe? De formar, sim, boas pessoas no cavalo, mas principalmente pessoas para a vida. Né? Eu interfiro diretamente na vida dessas crianças com 7, 8, 15, 20 anos. Então, isso que eles aprendem ali é que eles vão carregar para a vida. Então, eu realmente quero um ambiente que não seja apenas o cavalo, que além do cavalo, eles sejam gente para a vida, para o futuro deles, né? Então, hoje, realmente, eu procuro esse desenvolvimento nas crianças, né? De trabalhar, realmente ter propósito. E assim, ó, eu tenho um aluno lá em casa, ele tem 6 anos, tá? Ele foi numa competição, ele ficou em primeiro, ele ganhou. E tem um prêmio que o pessoal da prova dá, que é o Genete Destaque. O que é? Aquele guri que realmente se sobressaiu na prova, acabou apresentando melhor, enfim, se sobressaiu dos outros. Esse guri ganhou a primeira prova e foi Genete Destaque. Nós vamos numa segunda prova, ele ganha de novo e ganha o Genete Destaque de novo. Tá? E até então o resultado para mim não vejo problema nisso, mas eu vejo como que ele trata isso daí. E aí a gente trabalhando, no outro dia eu conversando com ele, porque é isso que eu digo, né? O saber conversar muitas vezes é saber ouvir. Né? E aí eu conversando com ele, eu falei, tá, agora nós vamos para a final e aí tu quer ser Genete Destaque de novo? E ele me pegou e falou, não. E aí eu falei, por que não? Ele falou assim, porque os outros meninos também merecem ganhar. Ali eu tive certeza que meu propósito estava sendo passado adiante. Porque é isso, não é formar gente que ganha, é formar gente para a vida. Sabe? De nada adianta tu fazer o que fazer se não ser exemplo para ninguém. Então, assim, eu me preocupo muito com isso, né? Realmente que eu tenho um ambiente que os empresários tiram os filhos dele de uma escola particular e mantêm o mesmo grau de ensinamento lá através da equitação que é lá em casa. Então, eu procuro muito isso, sabe? Isso é muito bacana. E quanto tempo você acha... Bom, primeiro que o cavalo tem que ser um animal, tem que estar muito... Tem que ter genética, tem que ter algumas coisas. Mas quanto tempo você acha que é necessário para preparar um cavalo pro freio de ouro? Tá. Então assim, ó, ele começando do zero, ele leva ali em média, né, 6 meses a 1 ano. Do zero você diz dele tá chuco falando da doma, né? Ele começa do zero, começou a ser domado e leva aí de 6 meses a 1 ano, tá? Depois ele tem uma época ali de amadurecimento e aí começa o treinamento. Então acredito eu, assim, principalmente visando para a categoria amadora, que é o proprietário, esse cavalo tem que estar mais sólido, ele tem que estar mais maduro, né? Porque se o cavalo tiver em dúvida, imagina um amador montando. Então ele tem que estar mais firme. É diferente do nosso profissional. Se o cavalo está um pouco em dúvida, mas tu consegue compensar esse comando. Então eu acredito aí, ó, que entre doma e treinamento uns 2 anos. Sabe? Um cavalo do zero, né? Eu vou domar e vou treinar. Para o freio de ouro do proprietário. E se daqui a pouco ela já vem domado, então questão de tempo, também aí uns 8 meses, sabe? É 1 ano aí, eles estão firme, maduro realmente para competir, né? E falando nessa questão do cavalo, qual que é a diferença que tem do cavalo de alta performance para o freio de ouro de um cavalo que não chega lá? O que eles trazem de diferente neles? Tá, então assim, ó, a nossa prova realmente ela é muito bem elaborada e ela precisa todos os requisitos realmente de temperamento. O cavalo tem que ser manso, ele tem que ser voluntário. Ele tem que querer fazer, tem que ser espontâneo dele. Eu sempre digo que o profissional, ele só trabalha aquilo que já tem, sabe? Tu não consegue deixar um cavalo craque. Tem que ser de natureza dele. Aí tu vai melhorando ele e vai desenvolvendo até chegar àquilo ali, né? Então, o que eu disse, ele tem que ser muito completo. Então, ele tem que ter muito senso de boi, sabe? Isso é de natureza dele. A gente não consegue colocar isso num cavalo. Né? Que eu sempre digo, qual que é a expertise aí de um treinador, né, sábio? É tu identificar as qualidades e potencializar aquilo aí naquele cavalo.
né? É igual um pai e uma mãe, por exemplo, tem um filho lá que ele tira 10 em matemática e 4 no português. E aí ele esquece a matemática e quer que o filho eleve a nota no português, só que por mais que ele melhore aquela média, ele vai ficar na média. O extraordinário dele estava na matemática, então incentivo aquilo ali. Que é através daquilo ali que ele vai crescer. Então, por exemplo, essa questão do freio, né, de ouro, essa alta performance, tem que ser animais realmente que têm essa facilidade, sabe, de temperamento. E hoje, além, a nossa prova não basta ser só bom, tem que ser bonito, né, porque a gente tem um peso. Sim, então quer dizer, a diferença é que ele tem que ter um alto nível em todos os critérios. Tem que ser completo. E além disso, ser bonito ainda. Tem que ser bonito, tem que carregar uma morfologia, porque a gente tem um peso final de 37% na média final, né, funcional. Então tu tem que ter um cavalo que ele já sai do meio da fila para frente, tem vários, né, cavalos que já chegaram, mas aí a dificuldade, o caminho é muito longo. Então tu já sair no meio para frente, realmente para esse cavalo ter um pouco mais de chance de ser competitivo, né? Então realmente esse cavalo dá a questão da alta performance. E por isso que eu digo, o que é muito importante essas provas paralelas. Porque a nossa prova exige um cavalo muito completo, mas daqui a pouco esse cavalo é muito, muito bom funcionalmente e não tem tanta essa beleza. Ele cai muito bem na categoria do proprietário, do freio jovem, do laço. Né? Então essas provas também são muito importantes. E aí você tem que orientar o proprietário, né? O dono, né? Exatamente. Fala, olha, para cá não vai, mas para cá vai, e aí você vai orientando isso também, né? Tem essa função. Perfeito, porque eu sempre digo assim, ó, todo cavalo ele é bom para alguma coisa. Basta tu saber identificar para quê. Quer dizer, do freio do proprietário, essa parte da beleza, ela não conta tanto, é isso? Não, não conta. Ou não conta? Não conta não tem nada. nem esse critério? É só funcional. É só funcional. Não tem essa questão de morfologia, se é comprido, baixo. Ele sendo registrado, né, dando todas as medidas e sendo registrado por de pai e mãe, ele tendo a registro da ABCC, ele está apto a correr a categoria do proprietário. Que bacana. E deve ser duro você ter que dizer pro proprietário, né, que às vezes investiu uma grana alta no animal, falou, olha, então, para o freio de ouro profissional que eu vou correr, talvez não pegue, mas muda ele aqui. Sim. Às vezes tem que dizer, né? Tem que dizer. É o que eu sempre digo, né? Se tu tem se tu não tem certeza ainda do que tu quer, procurar um profissional, né? Ou pelo menos acompanhar. Acontece várias vezes, às vezes algum não empresário... comprar no impulso, né? Acontece várias vezes o cara chegar em casa empolgado, Luiz, queria um cavalo, não sei o que, isso aqui. Eu digo, cara, beleza, mas tu sabe o que é o freio de ouro? Tu sabe o quanto é difícil chegar? Mas faz o seguinte, vamos na competição comigo. Fica nos bastidores, entende se realmente é aquilo que tu quer. Porque é o que eu digo, muitas das vezes a gente só vê a foto bonita, o vídeo dele ganhando, mas não sabe tudo que tem por trás. Questão de custo, quantas pessoas, quantos profissionais envolve para aquele cavalo chegar na final. Então, desde que ele tenha conhecimento de todo o processo, e ele fala, não, é isso que eu quero, aí tu tá lidando com gente que realmente vai chegar. Né? Porque quando ele decide, tu não mostra esse caminho para ele só vê o lado bom da coisa. E aí quando ele começa a ver, mas eu não sabia que era dessa forma, não achei que era tão difícil. E fácil não é nada, né? Desde que tu realmente se propõe a chegar no ápice, chegar no alto, né, de qualquer nível de competição, não é fácil para ninguém. E tem alguma diferença, por exemplo, é mais fácil chegar com um cavalo do que com uma égua? Tem alguma diferença em relação a isso? Tá. Uma dúvida que eu tenho, assim, se o cavalo inteiro é melhor para chegar ou não, se o castrado tem um temperamento melhor, essa dúvida eu tenho. Legal, então vamos lá. Na categoria do profissional, eles correm separados, né? Macho e fêmea. Tá, é separado. Na categoria do profissional, sim, corre machos e fêmeas. Então tem diferença. Eles correm separado. No proprietário, é tudo junto. Só que assim, no proprietário, por exemplo, eles costumam muito usar, né, mais égua e castrados. Por quê? Porque aí tu não tem aquela questão de lidar com o temperamento do cavalo. Para o proprietário é mais difícil lidar com isso. Né? Isso aí. Então assim, o castrado, cara, para ele tanto faz, tanto fez. Né? A égua, o único momento que ela oscila um pouco é essa questão na época de cio. Né? Mas tirando isso daí também, ela permanece o mesmo temperamento o tempo todo. O garanhão já oscila. Né? Daqui a pouco tu leva na competição, ele já estranha alguns animais, já tem uma égua do lado da cocheira dele no cio, então ele fica um pouco mais diferente, sabe? Então assim, vou correr, porque é o proprietário, então se tu procurar, né, uma égua ou um castrado, ele não vai te incomodar de questão de comportamento. Né? Então não Mas o cavalo, ele continua sendo firme, por exemplo, ou
tem o temperamento de trabalhar, e sendo castrado também isso não muda. Não muda. Não, para mim... Aquele temperamento que a gente sabe que é o temperamento do instinto, né? Esse é que é seguro. Esse é o que muda. Às vezes tem essas dúvidas. Daí o proprietário fala, ele vai ficar quietão demais. Mas eu vou castrar o cara, ele não vai perder a habilidade. Né? A única coisa que tu vai tirar dele, realmente, é aquela gana, assim, dele se impor mais, sabe? É só isso que tu vai tirar dele. A habilidade, muito pelo contrário. Né? A alta performance, às vezes ela acontece quando realmente tu tá mais calmo e tranquilo. É difícil tu chegar no teu ápice quando tu tá inseguro, quando tu tá um pouco estressado, quando tu tá, tem essa ansiedade. Preocupado com outras coisas. E o castrado não tem isso daí, sabe? Ele vai ali e faz o que tem que fazer. Né? Ele não tem esse temperamento que mexe, interfere no resultado, sabe? Então eu, né, às vezes se a pessoa me pedir, eu auxilio, indico muito mais comprar ego castrado do que o próprio granhão. Tem vários granhões também que são super mansos. Né? Mas daqui a pouco esse proprietário, depois ele tem um achar que ele quer soltar esse cavalo na casa dele. Então o ego castrado ele não vai ter essa incomodação. Né? E o cuido já vai ter um lugar fechado, uma cocheira. Você acha que o proprietário que tem o sonho de chegar com um cavalo no freio de ouro profissional, ele está mais preocupado com o pódio ou ele está mais preocupado com a genética e de repente depois vender essa genética? O que você acha que é o sonho maior dele ali? Fazer dinheiro com aquilo? Entendi. Porque assim, a paixão do pódio sempre tem. Sim. Mas pode ter por trás aquela vontade de falar, não, agora então vou sêmen e tal, ou embrião. Sim. Eu acho que é muito particular de cada pessoa. Porque assim, o cara que já tem um criatório, que ele tem um espaço, tem uma fazenda... Ele vai querer levar o nome da... Ele vai querer criar. Então ele ganha, e aí depois ele vai viver através disso, através dos filhos, através das filhas, vai vender cobertura, né? E tem aquele cara que não tem essa paixão de criar. Ele quer realmente o esporte, que é o freio de ouro. Então ele compra um animal, ele leva no seu treinamento, ele não tem essa despesa de manutenção, de cabanha. Sim. Né? Porque esse treinamento, para quem não quer criar, é muito bom. É a solução, né? É a solução, porque tu tem uma estrutura montada para o teu cavalo. Diferentemente, tu tem que montar ela na tua casa. Então, se tu não tem essa questão de criar e vender o teu afixo, tu compra um animal pronto, leva para um centro de treinamento, ele corre 3, 4, 5 ciclos, não deu, né? Já chegou no ápice. Ele vende, faz alguma coisa e compra um outro cavalo. Então, para mim, é muito particular de como ele quer, ele tem essa visão de criador ou realmente só de competidor da prova. Porque você ter uma cabanha é complicado. Você tem que ter um número mínimo de animais para poder ter a equipe, para poder fazer valer o esforço ali da galera. Exatamente. Né? Então, por exemplo, esse meu negócio lá que eu tenho com a cabanha, unir o útil ao agradável. Eles não têm um número exagerado de bicho, mas tem o suficiente e aí eu consigo os animais de fora ter um número bom para trabalhar. Né? Então isso é... Eu fiz uma lista de algumas perguntas, tem assunto pra caramba, a gente pode passar uma tarde inteira aqui, dos Augusto, mas a gente tem um limite, né? Qual foi o cavalo que você treinou, né, mais marcante para você? Qual que foi aquele que você tem um carinho especial, assim? Pois é, eu acho que todos os cavalos que passam por nós, para mim ele representa muito. Porque o que acontece? Eu sempre digo assim, quando a gente fala em respeito de cavalo, através do suor daqueles animais é que vem o meu pão em cima da minha mesa. Então eu devo respeitar todo e qualquer animal. Né? Todos eles fazem parte, né, de tudo. Só que, claro, que obviamente, por exemplo, o primeiro freio que eu corri, né, com o Pelhador dos Três Pinhais, foi um cavalo que já tinha competido com outros profissionais, né, e a gente se encaixou muito bem, sabe? E uma coisa que é muito interessante, que até serve de dica, tô começando, o que eu sempre faço? Eu sempre digo assim, que são duas cabeças, sabe? Tu não pode querer que os cavalos fiquem 100% moldados a ti e tu nem 100% moldado a eles. Vamos achar um bom senso? Né? Vamos ali, sabe? Então assim, tu se doa e ele se entrega também para ti. Então tu sabe, por isso que eu digo, a ferramenta cavalo é muito importante, porque tu começa a saber lidar com o equilíbrio. Né? Então, assim, realmente esse meu primeiro freio, né, a primeira classificação para a final do freio de ouro, foi um cavalo que me marcou bastante, porque eu sempre sonhei chegar na final do freio, eu estava chegando através daquele cavalo que até então para mim estava muito distante, e esse cavalo me proporcionou isso. Né? Que eu sempre digo assim, depois que tu já tem o endereço e tu já foi, a segunda viagem é mais tranquila. Sim.
né? Agora, quando tu vai num lugar que tu ainda não foi, tu fica um pouco ainda inseguro, um pouco incerteza, não sabe o tempo que vai levar. Então, realmente, depois que tu chega, então esse cavalo que me levou na primeira final do Freio de Ouro foi um cavalo que eu levo com muito carinho, sabe? Uhum. E eu sempre pergunto para os convidados aqui uma coisa, né? Já teve vários convidados de várias raças, né? Do hipismo e tal. Como é que é aquele momento que você tem que trocar de animal, né? O cavalo chegou até aqui, não vai mais, mas você, como atleta, consegue. E aí você tem que deixar aquele cavalo que você convive todo dia para ir para um outro que consegue ir além, né? Sim. Esse momento é complicado, né? Como você, né? Você marcou esse cavalo para você tem que deixar ele para trás, dói um pouco, né? Tu tem Mas faz parte da tua meta, né? Claro, do com que certeza. você tem como objetivo. Muitos cavalos, eles têm a validade, né? Eles acabam passando. Eu sempre digo assim, ó, sempre vale a tentativa, desde que tu não comprometa a integridade do teu cavalo. Uhum. A alta performance, quem vai dizer é ele. Uhum. O cavalo tem que ser voluntário. Desde que ele não tenha nenhuma questão de saúde, nenhuma questão de lesão. Porque eu sempre digo, quando eu decidi viver do cavalo, a primeira coisa que eu tinha em mente é o seguinte, é bem-estar animal. Tá? Então, assim, eu sempre preservei, eu tenho meu objetivo lá, mas eu não vou sacrificar nenhum cavalo para chegar lá. Claro. Porque o cavalo é uma ferramenta Senão que ele vai ficar no meio do caminho ele também, deve né? total respeito. Nós temos que respeitar, né, o ser vivo que a gente tem conosco. Então, assim, realmente, tu tem que ter a sensibilidade o quê? De conhecer realmente o animal. Cara, tá no ápice, não tá? Porque assim, ó, tu vai treinar em casa, cara, pra fazer o básico tá difícil. Será que vale a pena competir? Levar ele na competição? E é por isso que você tem que ter um excelente profissional como, né, o teu trabalho, né, Luiz? Porque às vezes o cara que não é profissional não sabe quanto o cavalo pode render, né? Tipo, se você pega um músico mediano, ele não vai tirar tudo que aquele violão pode dar. E vai reclamar do violão, né? Exatamente. Não toca direito, mas você botar na mão do profissional vai tirar a música fina ali. Então, um profissional adequado realmente vai conseguir chegar nessa conclusão, né? De que é o cavalo mesmo, né? Faz muita diferença. Eu sempre digo assim, ó, que um cavalo mediano, ele bem trabalhado, ele chega no bom. E o cavalo bom, mal não vira nem mediano, né? Ele fica pela metade do caminho. Só que a grande chave da questão é o seguinte, assim, ó, que a maioria das pessoas tem dificuldade em apontar para nós. Quando eu estou trabalhando um cavalo que eu faço algumas repetições e ele não melhora, a pergunta não é por que esse cavalo não faz, o que eu estou passando para ele que não está claro para ele, que ele não está fazendo. O que eu posso melhorar. Entendeu? E aí, quando tu acha esse equilíbrio, quando tu se doa para ele 100%, ele também se doa. Então, quando tu chegar no ápice dele, como que eu faço com meus proprietários? Eu trabalho aquele animal e eu faço muita questão que eles participem. Né? Porque, assim, quando tu reparte todo esse processo, tu também reparte a responsabilidade com eles. E o conhecimento, né? Aquele Isso detalhe aí. que fez o animal dar aquela evoluída, aquele passo, ele tem que saber, porque se só chegar lá e montar, né, fica... Porque o que acontece, né? Por exemplo, assim, para quem nunca credenciou um cavalo, credenciar já é bastante. Só que para quem já classificou, só credenciar não é. Então, o que eu sempre digo, tá, onde é que o senhor quer chegar com esse animal? Ele vai me dizer, tá, esse cavalo pode chegar até onde? E aí realmente tem que ter tempo, né? Nós estamos falando aí de mais de 20 anos, né? Trabalhando com cavalo. Então, realmente, esse cavalo chega até ali, serve para o senhor? Não necessariamente, Luiz, só vou te mandar um cavalo que tem chance de ganhar. Não, cara, daqui a pouco um cavalo mediano bem trabalhado, ele classifica. E aí tu já comercializa ele melhor. Né? Tu tem que sempre agregar. Né? Eu sempre digo, vamos se unir, vamos. Para quê? Para o melhor. Né? Então, eu sempre identifico, esse cavalo é nível tal, porque eu não vejo o nível do time errado, eu vejo o nível do campeonato que tu quer disputar. Se tu tem um time C, se tu agir com a inteligência, tu vai jogar o campeonato C. Né? Tu não pode querer ter um time C e querer jogar no A. Então isso tu tem que deixar bem claro para os proprietários. Né? Nós temos um cavalo para ir até ali, serve? E ele vai te dizer, serve ou não, então vamos trabalhar para isso. Né? Então essa questão do cavalo, onde parar ou não, quando ele realmente começou a cair o rendimento, principalmente por questão de lesão e saúde, é hora de parar. Tu não pode comprometer um cavalo pelo teu sonho. Agora, quando é questão de treinamento, de temperamento, de manobra realmente, né, do caminho que daqui a pouco ele não está fazendo porque não está tão claro. Então tu tem que saber identificar o porquê que ele não está fazendo. Né? E isso para mim é a grande chave, é a grande diferença do profissional. Quando dá certo, por que dá certo?
E quando dá errado, por que está dando errado? Porque quando tu tem essas duas clarezas, fica mais fácil o caminho, fica mais claro, né, aonde que a gente quer chegar com cada cavalo. E como é que você vê hoje o futuro da raça crioulo, né, o cavalo crioulo, e as competições? Como é que, né, você está em uma jornada bastante grande já, como é que você vê como está hoje e para onde vai? Eu acho assim, ó, que principalmente com essas novas regras, acho que essa questão do bem-estar animal, realmente eu vejo muito futuro, sabe? Só que eu acho assim, que as pessoas têm que se adaptar. Né? Eu acho que assim, a renovação, a mudança, a tecnologia, ela está cada vez mais avançada. Então, se tu quer estar no nível de mercado sendo competitivo, tu tem que acompanhar essa evolução. Né? Se tu pensar como o cara competia, ganhava 10 anos atrás, hoje é diferente. Então, se tu se atualizar, né, tu vai usar a tua experiência e vai adquirir conhecimento. E isso faz muita diferença. E hoje tem muita coisa, principalmente na área da medicina, né? Que vai ajudando o animal a produzir mais, né? A fazer mais, né? Hoje o diferencial está nos detalhes. Então, quem não tem ele já passa a não ser competitivo. Então, tu tem que ter uma equipe, uma estrutura muito forte, né? Para que realmente tenha esse respaldo de todos os lados. Mas com certeza a raça só tem a crescer. Eu acho que com essas modalidades, principalmente do freio do proprietário, isso é muito legal, porque o que acontece? Ele coloca em situação que muitas das vezes o profissional tá. Né? Então, assim, ele vai lá competir, ele vê o quanto é difícil. Né? Porque na arquibancada tá cheio de gente, mas poucos entram lá dentro. Então, quando tu entra lá dentro, tu fala, cara, não é tão fácil como eu achava. A arena é para poucos mesmo. Exatamente. Por isso que tem muito mais arquibancada cheia e pouca gente lá dentro competindo. É verdade. E, Luiz Augusto, quais são os seus próximos sonhos, né? Com o Luiz Augusto, quais são as suas próximas metas e sonhos? Então, realmente, né, essa questão de chegar no freio de ouro, né, de ser competitivo, né? Mas principalmente assim, ó, levar um legado, porque eu sempre digo, né, não entrando em questão assim de religião, mas em si em fé, né, a oração Ave Maria, ela termina que no agora e na hora da nossa morte. Amém. O que eu quero dizer com isso? Que da vida a gente nada leva. Se hoje fosse o nosso último dia, o que nós temos deixado para trás? Tá? Então, se isso não comover, não fizer sentido, para mim nada Estamos fazendo pouca coisa aqui, né? Exatamente. Então, assim, ó, o que nós vamos deixar? O que nós temos deixado? Então, eu sempre digo assim, ó, muita gente, às vezes, os guris que trabalham comigo, ô Luiz, tu não cansa? Canso. Canso, como todo mundo. Só que o que me faz motivar? Quando eu lembro de onde eu saí. Porque assim, o que acontece? Por exemplo, quando a gente fala dessa questão de desenvolvimento humano, de trabalhar a questão do emocional, de mentoria, não é simplesmente uma frase de motivação. São ferramentas que tu tem muito claro o teu propósito, aonde tu quer chegar. Vai ter dias que tu vai estar mais cansado, vai ter dias que tu vai estar mais abalado, mas tu tem que ter um propósito. É por isso que eu defendo, é por isso que eu acordo todos os dias. Né? Então, assim, quando a gente começa a negociar com o despertador, tá? Isso eu falo muito com as pessoas. Né? Porque assim, ó, não é simplesmente tu apertar o despertar o soneca. Cara, tu começou o teu dia negociando uma coisa que tu se propôs a fazer. Então, esses pequenos detalhes é o que vai fazer a diferença no final do teu dia. Então, se todo mundo realmente... Cara, eu me dispor a acordar às 6, é às 6. Eu me dispor a fazer isso aqui, cumprir. A tua vida, ela vai... Tu vai criando um modelo de vida que realmente vai, né, te trazendo mais perto dos teus resultados. Então, para mim, realmente, né, eu tenho essa questão pessoal de chegar no freio de ouro, né, mas de principalmente, assim, como chegar. Sabe? Eu quero deixar esse legado para as pessoas. E por que hoje... Né, eu me levantei realmente para opinar, né, para trabalhar esse desenvolvimento das pessoas. Porque se eu cheguei, né, por mérito de suor e esforço, todo mundo pode chegar. Basta que tu queira. Então, se o único culpado de tu chegar ou não é tu mesmo. Né? Obviamente, tu tem que sempre se associar a boas pessoas. Né? Tem muita gente que reclama a questão de clientes. Ah, Luiz, mas eu não tenho clientes à altura. Eu sempre digo assim, o que nivela o teu cliente é o nível e qualidade de serviço que tu entrega. Do teu trabalho. Entrega bons trabalho que tu vai ter bons clientes. Né? E outra coisa, saiba com quem tu quer lidar. Né? Essa frase que é muito antiga, mas eu acho que vale muito, né? Diga com quem andas que eu digo quem és.
Então eu acho assim que realmente a gente é a média das pessoas, então sempre procurar pessoas que acreditam realmente, que querem vencer. Vencer, que eu digo, não é só um troféu, é vencer na vida. Sim. Ser gente, ter atitude, Tem uma frase boa que fala, né, que se você olhar para o lado e você é o mais esperto, tem alguma coisa errada, né? Vai para outro lugar. É isso aí. Quando tu tem um ambiente realmente, né, de qualidade, tu começa a atrair pessoas. E te movimenta, né? Te movimenta a você também evoluir, né? Então você tem que estar com gente melhor que você, em todos os níveis, né? Não só no nível profissional, mas no nível também de caráter e tudo mais. É muito importante a gente estar com pessoas que Exatamente, nos então é isso. ensinam Eu mesmo. acho que realmente é compartilhar, né? Levar pessoas também a chegar nesse nível. Né, e fazer, e principalmente que nem lidar com essa questão da equitação, principalmente das crianças, dos jovens, é formar agentes, né? Porque hoje as crianças estão muito, é que eu sempre digo assim, ó, as pessoas estão muito difícil de lidar com não, né? Estão muito impacientes. Com não, isso que eu ia falar, não só com não, mas com a rapidez com que eles querem as coisas, né? Esse negócio aqui, né, é muito bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo, principalmente para os jovens, né? É um imediatismo. E se tem tudo, né? Então fica muito difícil lidar com não e com as coisas que demoram um pouco mais. E se a gente consegue tirar os filhos de casa do celular para botar em cima de um cavalo, né, ter a responsabilidade de lidar com aquilo, realmente muda o jogo daquela pessoa. E ainda assim, tu imagina tu ter um instrutor que realmente tem algumas ferramentas que desenvolvam o interesse de uma criança. Né? Porque uma criança de 6, 7 anos, ela só faz convencer para ela que é fazer. E aí vem a capacitação dessa pessoa que está lidando com a criança. Exatamente. Então os pais precisam ter uma observação muito importante com isso, né? E cada vez que você se capacita mais a lidar com as pessoas, né? Não só com o cavalo, que você já tem muito isso, melhor você está criando, que nem que você falou, né? Ah, mas não consigo cliente bom. Bom, mas quanto você está se preparando para ter cliente bom, né? Aí. E se você se prepara para isso, para ter essa capacidade de não só botar o jovem em cima do cavalo, mas e aí, o que você quer? E hoje, como é que você vai fazer diferente? Não sei o que, instigar ele a ser uma pessoa melhor, né? Você tem que estar preparado para isso também. E o que eu sempre digo assim, ó, tu tem que realmente, assim, ó, quem que realmente tu é, pra mim, assim, ó, o que tu faz, além de nas horas vagas, quem que tu é quando não tem ninguém te vendo? Ah, isso daí é muito importante para a formação do caráter. Porque eu acho assim, é muito fácil ser muito bonzinho, educado na frente dos outros. Tu sozinho, quem tu é? É isso que eu trabalho muitas pessoas, porque eu digo assim, tá, no teu interior, no teu sozinho, se eu tivesse acesso a 5 minutos da tua vida, no teu, o que eu ia ver, né? O que eu ia ver? Né? Então, e o que eu sempre digo assim, ó, a gente tem uma baita ferramenta, por exemplo, tu falou de celular, a gente tem uma baita ferramenta hoje, né? As plataformas, as redes sociais, o Instagram. Só que é o seguinte, tem muita gente, cara, hoje é a fala do fulano, aí tu, não conheço o cara, vou entrar no Instagram do cara, tu nem sabe quem o cara é. Sabe? Não digo que assim, ó, tu quer ter o teu particular, beleza, mas tu quer realmente ser visto como um profissional, então seja como tal. Né? Porque eu sei, uma coisa que limita muitas pessoas, as pessoas, quando eu ganhar eu vou ser. Não. Primeiro tu tem que ser. Aí volta aquele lá, o campeão de dentro para fora. Primeiro tu seja. E siga trabalhando sem desistir, que esse título vai chegar. Agora, depois que eu ganhar, eu vou ser, tu não vai nem ganhar e nem vai ser. Exatamente. Né? Então, e vai se frustrar, né? Porque não vai acontecer. Não vai acontecer. E pra mim, o maior balizador das pessoas é o seguinte, o que tu faz nas tuas horas vagas? Porque assim, ó, nas tuas horas vagas, se tu potencializa o que tu faz no teu trabalho, tu vai ser o diferencial. Aquela história de enquanto descansa, mal no machado, né? Exatamente, porque acontece. O bom lenhador, enquanto descansa, mal no machado. Eu vejo assim, ó, que o mercado, não tá difícil chegar nele. Porque o que acontece? Hoje os empresários, eles te falam. Por exemplo, tu chegar meia hora antes e trabalhar meia hora depois, depende de quem. E outra coisa, tu tem que entender o seguinte, eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para mim. Quando tu começar a fazer para ti, eu falava muito antigamente em capricho, faça com capricho. Depois que eu entendi o significado da palavra amor, eu falei assim, cara, hoje faça com amor. Porque quando tu fala faça com amor, o amor é uma palavra desse tamanho, mas ela representa muita coisa. Ela representa o capricho, a disciplina, o respeito pelas pessoas. Então é a mesma coisa essa questão de manter a organização. Eu quero muito cliente. Tá, se o cliente chegar agora na tua casa, como é que tá o teu banheiro? Cara, se tu não é capaz de cuidar um pedacinho 2 por 2, tu é capaz de cuidar o quê? Tá? Então eu sempre digo assim, ó, o Instagram, as redes sociais é muito legal, só que é o seguinte, não fala coisa que se alguém chegar agora na tua casa, ela vai se decepcionar. Fale realmente com a verdade. É muito mais fácil ver com a verdade. Foi aquilo que a gente tinha falado. Né? Que aí tu não precisa disfarçar. Então, assim, quando tu é realmente
trata as coisas com amor e capricho no teu dia a dia, quando tu melhora o serviço na tua casa, tu tá dizendo pro teu cliente que tu respeita ele. Que ele chega lá, tá tudo organizado. E só depende de ti. Então, enquanto isso não fizer sentido primeiro para ti, tu não vai conseguir mexer com as pessoas. Né? Então, primeiro faça para ti que a segunda, terça, a quarta, o sábado seja todos os dias a mesma organização. Né? Às vezes as pessoas, porque assim, eu sempre digo assim, as maiores e as grandes oportunidades, ela não vem com essa plaquinha oportunidade. Ela simplesmente aparece. Quando ela aparecer, eu sempre digo, capricha na primeira. Porque muitas das vezes a gente não tem uma segunda chance. Então faça o melhor que tu pode fazer naquele momento. Porque daqui a pouco isso vai ser o diferencial. Né? E outra coisa, sim, que a questão de eu ter essa facilidade de lidar com pessoas é o seguinte. Se eu nunca disputei uma Fórmula 1, pela primeira vez que eu for, vai ser difícil. Por que as pessoas falam que é difícil lidar com as pessoas? Porque elas não estão preparadas para lidar com pessoas. E nem procuram se preparar. Nem procuram se preparar. Então, desde uma vez que tu entenda as pessoas, como que é cada um, tu saber respeitar o limite de cada uma, tu ter a tua opinião, mas também ouvir a dos outros. Né? Quando tu começa a entender, né, eu falo assim, ó, por que para mim faz muito sentido? Porque a maioria dessas coisas que eu ensino foi o que eu errei lá no passado. Né? Quem nunca ouviu aquela frase, é muito mais fácil lidar com animal do que com gente. Óbvio que é mais fácil, porque o animal ele não te critica. Ele não aponta o teu erro, ele não fere o teu ego. Gente, sim. Né? Tu tá falando do animal que ele só recebe, ele não te fala, ele não te provoca. Então, quando tu começa a lidar com pessoas, né, aí muda a conversa. Então, aí que eu digo, quando tu tem um ambiente que tu traz um desenvolvimento para ti e tu melhora as pessoas que trabalham contigo, elas também te desafiam. E aí essa busca por crescimento vira constante. Porque, cara, assim, ó, eu passei tudo que eu sabia. Eu tenho que ter mais. Né? Então, busque conhecimento, mas busque também para as pessoas, sabe? Compartilha, sabe? Seja por um próprio, porque muita da gente reclama do país, do mundo. Tá, mas as pessoas que tu tem acesso, têm feito a diferença? Porque se tu tá só reclamando, tu é só mais um, né? Então não bota a culpa do mundo em todo mundo. Tá, mas tu, com as 3, 4, 5 pessoas, quantas pessoas têm acesso hoje? Tu consegue lidar com elas? Tu muda, pelo menos o teu ambiente? Tu fala muito falta de respeito, mas no teu lugar que tu convive, tu trata com respeito como prioridade? Se tu não trata, é fácil. Tu ir num lugar e reclamar, e botar crítica. Mas o que depende de ti, tu faz a diferença? É bem por aí. Luiz, esse papo tá muito bom, essa conversa tá muito boa, mas a gente tá chegando no final. A gente tem que marcar uma outra, porque a gente tem tem muitas coisas pra gente conversar, né? 2 pontos muito específicos, é esse de lidar com pessoas e o outro de lidar com os cavalos. E você tem muito conhecimento nisso. Vamos marcar uma próxima pra gente continuar essa prosa aqui. Eu quero te agradecer bastante de ter vindo aqui, né? Dedicado o seu tempo lá, de deixar o CT lá, deixar o teu trabalho do dia a dia para estar aqui com a gente, compartilhando com os nossos seguidores aqui um pouco do teu conhecimento. E para a gente foi um prazer enorme. E, por favor, passa os teus contatos, fala o que você sente de mais importante agora no teu coração aqui para o pessoal que está assistindo a gente. E agradeço bastante você ter vindo. Isso aí. O agradecimento é todo meu, né? Realmente de coração, muito obrigado. Eu acho que é muito importante, muito válido, né, essa troca de conversa e bate-papo. Realmente a gente tem bastante coisa ainda adiante, né? E o pessoal, a gente tentou o que realmente dar importância para as coisas, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei nessa questão de oratória, mas o cara é treinador de cavalo, o que tem a ver com isso? Mas pessoas se conectam com pessoas. Então, se tu não souber realmente ter com clareza e passar o teu conhecimento, é um conhecimento que fica no escuro. Então, assim, realmente essa busca, né, por realmente esse desenvolvimento, foi o que realmente, de chegar com mais facilidade nas pessoas, né? E o agradecimento é todo meu e pode sempre contar conosco, né? Quem realmente quiser nos acompanhar e saber um pouco mais, a gente tenta responder todo mundo com muito carinho. A gente tem o nosso Instagram ali, né, CT_Luiz Augusto Magalhães. Que precisarem e tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem e pode contar conosco. Tá joia. Muito obrigado por estar aqui participando com a gente, passando essa experiência. Obrigado a vocês que têm acompanhado o Negócio Animal, o podcast Negócio Animal. E até uma próxima vez. Abraço, até mais. Forte abraço.